Hoje, infelizmente, não trarei boas notícias. Vocês devem saber que o Bolsonaro precisou ser levado ao hospital. Ele se queixava de dores abdominais fortes. Vamos repercutir essa notícia. Também vamos falar de mais um novo capítulo da novela envolvendo Anistia e Mota. E quem achava que ele iria honrar a sua palavra, terá um grande balde de água fria. Também tem o PSOL. Quem diria prometendo fazer barulho, sem expressão política para isso. Acusações para o garoto propaganda descartável do PST, conhecido como Janones, e a piadinha de Lula, que pode custar muito caro para os seus apoiadores. E ainda tem uma troca ministerial deste governo, para vocês terem uma ideia, a 10ª até agora. Então, como eu já havia antecipado aqui, Mota tinha mandado uma mensagem bem clara, tanto para a oposição quanto para o governo. Ele iria pautar se tivesse maioria, mas nos bastidores de Brasília ele teria diminuído o tom democrático e dito que não queria criar uma crise política com a PL da anistia. É tanta conversa cruzada e fiada de Mota que fica até difícil acreditar realmente na palavra dele. Inclusive, vejam só o que saiu nessa matéria. Mota viaja ao exterior e deixa a decisão sobre a anistia para pós-Páscoa. O presidente da Câmara, Hugo Mota, viajou para fora do Brasil e avisou a líderes que só decidirá o futuro da anistia depois do feriado da Páscoa. Enquanto o país está pegando fogo e os deputados estão buscando alternativas, Mota resolve viajar. É isso mesmo que vocês escutaram. O presidente da Câmara, Hugo Mota, viajou para o exterior com a família e avisou a líderes partidários que só retornará ao Brasil após o feriado da Páscoa. Essa viagem está acontecendo em um momento muito oportuno. É mais fácil não pautar algo se você estiver fora do país, né? Mas por aqui os nossos deputados continuam defendendo a Constituição e o processo legal livre de ideologias e vinganças pessoais. É o que esse trecho aqui mostra. A coluna O líder do PL na Câmara, Sótines Cavalcante, afirmou que Mota fora do Brasil só apresentará o requerimento de urgência do projeto da anistia na reunião de líderes no dia 24 de abril. Nesse cenário, a expectativa de Sótines é que a urgência seja votada apenas no final do mês. O líder do PL, porém, ainda tenta colher as 257 assinaturas mínimas necessárias para que o requerimento seja votado. E se engana quem acha que não daremos trabalho e não iremos até as últimas consequências. Não existe mais espaço para conspiradores e meias-verdades. Mota continua acenando para os dois lados e talvez esse seja o seu maior defeito. Eu te explico. Olha isso aqui. Com a viagem, Mota deixa para depois da Semana Santa suas decisões sobre os destinos do projeto da anistia aos condenados do 8 de janeiro e do processo de cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL. Ou seja, isso beneficia muitos interesses da esquerda, com tempo para decidir o destino da cassação de Glauber Braga. Mais chances de que as articulações da esquerda mirem novamente Mota para impedi-lo de fazer o que o seu cargo demanda. Isso nós já vimos acontecer com o caso da anistia. E falando de Mota e Glauber, o PSOL andou dizendo aí que deve aumentar o tom com o presidente da Câmara. Mas nós sabemos que por debaixo dos panos a conversa é muito mais civilizada. Cão que ladra? Muito? A verdade é que não morde, não. Lideranças do PSOL prometem subir o tom contra o presidente da Câmara, Hugo Mota, após Conselho de Ética da Casa aprovar parecer para a cassação de mandato do deputado Glauber Braga. Segundo psolistas, até então o partido vinha adotando um tom mais moderado para tentar salvar o mandato de Glauber e estava disposto, inclusive, a aceitar uma suspensão do mandato do deputado para evitar a cassação. Uma coisa não podemos negar, né? Sobre a extrema esquerda, eles realmente são unidos, são perpetuados de um modelo de país que nos levará à falência e farão de tudo para proteger os seus aliados. Entretanto, após o Centrão se unir à direita e aprovar o relatório do deputado Paulo Magalhães pela cassação de Glauber no Conselho de Ética, o PSOL decidiu mudar o tom das negociações. Lideranças psolistas afirmam que a promessa de uma greve de fome por Glauber até que o processo seja concluído também pesou na decisão da legenda de subir o tom contra o presidente da Câmara.
Mas se aumentar o tom for fazer greve de fome, eu acho que pelo menos a dieta vai estar em dia, né? Porque, sinceramente, né, eles acham que assim irão convencer o Mota a agilizar o processo? Mas como nós sabemos, Mota está viajando e vocês acham que ele está preocupado com a saúde de Glauber Braga, que fez greve de fome porque não soube lidar com as consequências dos seus atos? E ainda tem gente que acha que Mota está realmente preocupado com as crises políticas. Inclusive Gleisi Hoffmann, que só aparece quando é conveniente e andou espalhando por aí o que ela acha da anistia e dos próximos passos de Mota. Gleisi diz acreditar em Mota e que a PL da anistia não vai a voto. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta quarta-feira que acredita que o projeto de lei de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro não será votado na Câmara dos Deputados. A petista destacou que o presidente da Casa Legislativa, Hugo Mota, teria indicado que a matéria não seria votada. Sabe por que isso é importante? Porque demonstra, mais uma vez, que existe muita especulação e muito medo de se comprometer. Ela ainda teve a coragem de dizer o seguinte: eu confio muito na palavra do presidente Hugo Mota, que esse projeto não irá a voto, até porque, se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse, afirmou Gleisi. Eu estou enganado, ela praticamente fez uma ameaça. O pior não é isso não. Questionada sobre por que governistas assinaram o requerimento de urgência, mais de 100 deputados ao todos, ela disse o seguinte: eu acho que as assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo, tem muitos que até estão desavisados sobre o conteúdo do projeto. Querem realmente uma mediação com aquelas penas para quem participou daqueles atos do 8 de janeiro. Mas o projeto que está lá, vou repetir aqui, é um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais, pontuou Gleisi. Depois disso fica claro que Gleisi admite que os deputados que apoiam o governo não fazem ideia do que estão fazendo lá. Não estão lendo, apenas assinando. Ou é isso, ou ela não quer admitir que os deputados são livres para decidir o que é bom para um país e não para um partido. O PT não pode estar à frente do povo brasileiro. E falando no PT, vou puxar um gancho para falar do cachorrinho de estimação deles, o Janones. O cara se acha boa gente, mas que só anda se metendo em confusão. Depois de admitir que usava a verba do gabinete para uso pessoal, agora surgiu um novo caso na história desse político de ocasião. Uma ex-namorada prefeita acusa Janones de chantagem com fotos íntimas e ganha medida protetiva. Ex-namorada prefeita acusa Janones de chantagem com fotos íntimas e ganha medida protetiva. A prefeita de Ituiutaba, Minas Gerais, Leandra Guedes, do Avante, enquadrou o ex-namorado, o deputado federal André Janones, do mesmo partido, na Lei Maria da Penha e conseguiu uma medida protetiva contra ele. E para um cara que diz defender as minorias, eu fico me perguntando se vale a pena contar com Janones. É incrível como tudo que ele usa para acusar acaba sendo sobre ele mesmo e não sobre quem ele acusa. Vamos falar agora sobre o comparsa dele, aquele que o esqueceu completamente quando montou seu quadro de ministros. Ele também é muito bom em acusar os outros daquilo que ele é. E sabe qual é a nova dele? Lula se refere à diretora-geral do FMI como uma mulherzinha em um evento. Lula se refere à diretora-geral do FMI como uma mulherzinha em evento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, contou nesta terça-feira sobre um episódio em que, durante uma viagem a Hiroshima, no Japão, encontrou uma mulherzinha que falou com ele sobre o crescimento da economia do Brasil. Ele se referia a Kristalina Georgieva, que dirige o Fundo Monetário Internacional, FMI, desde 2019. O relato do seu primeiro encontro com a diretora do FMI já foi feito em outros vários pronunciamentos de Lula, sem o termo machista ou caras e bocas para reproduzir o que Georgieva disse no momento. A ideia é ressaltar a diferença entre as estimativas do mercado financeiro e os resultados econômicos do governo. Agora imagina se fosse Bolsonaro falando isso. O Jornal Nacional iria abrir o jornal com a foto dele, depois com os repórteres entrevistando os juristas, seria o maior escarcéu, mas Lula ter licença para ser machista, isso aparentemente, né?
E ele ainda deu mais um detalhe sobre o ocorrido, então prepare o estômago, viu, gente? E lá em Hiroshima eu encontro com uma mulherzinha, sabe? Presidente do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia. Presidente Lula, você sabe que está difícil a coisa para o Brasil. O Brasil só vai crescer 0,8%, eu falei. Você nem me conhece, eu não te conheço, sabe? Como você fala que o Brasil vai crescer 0,8%? E a resposta veio no final do ano. O Brasil cresceu 3,2%, narrou Lula. Já que eu trouxe que Janones ficou na fila do pão e perdeu a boquinha do governo, eu acho que faz sentido falarmos sobre a saída de Juscelino Filho, depois da denúncia. Essa é a 10ª troca de ministros dentro desse governo. Mas você sabe o que é pior? Continua acontecendo. E essa não será a última troca. Aqui vai mais uma dica. Ministros não são escolhidos pela qualidade técnica, e sim, tudo por conchavo. A saída do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do governo do presidente Lula, após a denúncia da Procuradoria-Geral da República, é a 10ª troca de ministros da Esplanada. Desde o início do governo em janeiro de 2023, 3 ministros caíram diante de denúncias, além de Juscelino, cuja denúncia de corrupção teve origem em uma série de reportagens do Estadão. Polêmicas derrubaram Gonçalves Dias do GSI e Silvio Almeida do Direitos Humanos. Falaram o quê, né? De um governo cuja primeira ministra a cair foi uma ministra que não deveria estar ali, em primeiro lugar. O nome dela é Daniela Carneiro. Em busca de apoio na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, onde o marido de Daniela é um político expressivo, Lula costurou esse acordo no finalzinho da corrida eleitoral. Não tinha alinhamento político ali. Apenas interesse. Quando Lula precisou acenar para o Centrão em busca de apoio no Congresso, o que ele fez? Mandou ela desocupar a cadeira. É assim que ele fez repetidas vezes. Eu já disse, mas não custa nada repetir. Esse governo não descansará enquanto não destruir esse país. Agora precisamos falar sério mesmo. Mais sério que antes. Vou ler uma manchete e depois retorno para conversarmos. Bolsonaro passa mal e é atendido com urgência no Rio Grande do Norte. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal no Rio Grande do Norte na manhã desta sexta-feira e será transferido de helicóptero para Natal. Segundo a colunista Bela Megali, Bolsonaro deu entrada em um hospital na cidade de Santa Cruz, a 115 quilômetros da capital Potiguar. De acordo com interlocutores, ele teve uma obstrução intestinal decorrente da facada sofrida em 2018. Depois do susto, é importante deixar claro o seguinte: o homem está bem, tá? Ele já está recebendo toda a atenção médica e o seu quadro está instável. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem quadro de saúde estável e passa por exames complementares, segundo o boletim médico divulgado no início da tarde desta sexta-feira pela sua própria esposa, Michele Bolsonaro. De acordo com o boletim do Hospital Rio Grande, para onde o ex-presidente foi levado em Natal, o paciente apresentou-se com quadro de distensão abdominal e dor. Ainda de acordo com a nota, Bolsonaro está com parâmetros vitais estáveis, recebendo hidratação e prolafexia antibacteriana. Sabemos que é um susto enorme mesmo, mas está tudo nas mãos de Deus. O que não falta é gente orando, inclusive parece que o quadro melhorou tanto que ele poderá até ser transferido. Em entrevista coletiva após a divulgação do boletim por volta das 13 horas, o cirurgião L. Barreto e o diretor-geral da unidade Luiz Roberto Fonseca informaram que Bolsonaro teria condições de ser transferidos em UTI aérea. Ele só terá agora que aguardar e esperar os efeitos do medicamento e evitar rotina política por enquanto. Está descartada a possibilidade de cirurgia. Agora, a condição é clínica: manter em dieta zero, observar o comportamento do intestino, hidratar e devolver etrófilos, que são os íons potássio, cálcio, para um bom funcionamento do intestino. É observação clínica. Ele não tem sinais clínicos que falem a favor de um abdômen agudo destrutivo ou um abdômen infeccioso que impõe a necessidade de intervenção cirúrgica no momento, pontuou. Eu deixo meu sincero desejo de que o capitão se recupere quanto antes. Pode até ter inimigos desejando o pior, mas ele irá se recuperar em nome de Jesus. Eu creio. Eu fico por aqui, mas gostaria de pedir o seu apoio para curtir esse vídeo e se inscrever no canal.
Muito obrigada a todos, até um próximo vídeo.